Deu ruim pro Laranjão, ó, deu ruim aí pro senhor Donald Trump, que nem assumiu aí e já tá ameaçando países, mas a resposta tá sendo a pior possível. O Trump tava achando que ele ia ameaçar a soberania aí de vários países e que ia ficar por isso mesmo, porque os Estados Unidos da América podem fazer o que querem. Como era lá atrás, até 2016, quando ele ganhou a primeira eleição dele, os Estados Unidos ainda mais ou menos faziam o que queriam. Na verdade, eles fazem o que querem mesmo, né? Só que em 2016 e para 2025 temos aí uma diferença brutal, que é hoje os países do BRICS e os países do Sul Global no geral têm muito mais poder de barganha contra os Estados Unidos da América e os europeus do que tinham antes. Outra coisa, depois que o Trump saiu da presidência em 2021, né, ele saiu, o que acontece é que vários países começaram ali a fazer alianças para que caso um fascista volte ao poder aí dos Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo, eles consigam aí isolar os Estados Unidos e consiga aí o mundo seguir em paz, mesmo com o ímpeto aí golpista dos americanos. E aí o que acontece é que o Trump chegou e tá aí esbarrando nos outros líderes mundiais que não estão deixando ele falar o que quer e fazer o que quer. Inclusive muitos analistas nos Estados Unidos, e aí eu vou falar, quando eu leio lá, eu sei que a imprensa inteira dos Estados Unidos é pró-Partido Democrata hoje e é anti-Trump, exceto aí a Fox News e mais alguns poucos veículos. Então eu leio tanto esse pessoal aí, que é pró-genocídio em Israel também, na Palestina, pró-guerra da Ucrânia, enfim, 100% pró-Biden e aquelas políticas dele, e também leio o que fala o pessoal do Trump, que também é pró-genocídio na Palestina, só que de uma maneira diferente, também é pró aí todo tipo de golpismo, só que de maneiras diferentes. Tem que ler todos os lados para ver. E nesse caso, os dois lados dizem que o Trump está se dando mal nas ameaças que ele está fazendo a todo mundo. Quase todas as ameaças que ele fez rebateram contra ele e foram derrotas para ele, mesmo antes de assumir a presidência. As últimas aí do Trump são a seguinte, ele ameaçou, no mesmo discurso, tá? Ele ameaçou ali invadir o México, mudar o nome do Golfo Mexicano para Golfo da América, aí ele ameaçou a Dinamarca, ele falou que ia tomar a Groenlândia, que é parte da Dinamarca, a Groenlândia pertence à Dinamarca, é um estado ali autônomo, mas pertence à Dinamarca. Ele falou que ia anexar o Canadá, então ameaçou também o Canadá, e falou que ia tomar à força o canal do Panamá. Então ele ameaçou Panamá, Canadá, Groenlândia e México. Ameaçou todo mundo ali. A Groenlândia, no caso, a Dinamarca, que é um país da OTAN e da União Europeia. Lembre-se muito bem disso. Então, com a Dinamarca, o Canadá também está na OTAN, mas com a Dinamarca, o buraco é mais embaixo porque tem também a União Europeia ali envolvida. Ok, o que acontece aqui? Logo depois, ele foi humilhado por todo mundo. Chegou ao nível em que França e Alemanha falaram, olha, a coisa vai ficar bem feia se você tentar aí usar qualquer tipo de coisa contra a Groenlândia. E aí dizem aí, tanto o primeiro-ministro o chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, como o presidente francês, dizem, olha, na União Europeia aqui nós temos um acordo, se alguém tiver ali, se alguém for invadido ou tiver sua soberania violada, não interessa por quem, e não interessa se é um país que está lá no leste ou se é um país que está no oeste, não interessa se é um país que está no Ocidente ou no Oriente, não importa. Se algum dos países da União Europeia tiver sua soberania violada, todos os outros vão reagir com firmeza. Então tá ameaçando aí, ó. Você vai querer invadir a Groenlândia? Prepare-se para a guerra. E aí, o presidente da Alemanha e o presidente da França, inclusive, disseram que eles vão se armar, que agora esses países vão investir mais aí em exército, mais em armas, porque, segundo aí o primeiro-ministro aí da Alemanha, o que está acontecendo é que o tempo em que reinava ali a lei do mais forte, parece que voltou. E se a lei do mais forte voltou, eles precisam se armar. Então hoje o entendimento ali na União Europeia, para barrar o Trump, é o seguinte, vamos nos armar, porque aqui vai virar Guerra Fria. E se virar guerra quente, né, que é com bomba mesmo, a gente vai para cima dos Estados Unidos, que a gente não pode deixar que os Estados Unidos façam o que querem, porque eles estão ameaçando aí todo mundo. Você vê que a coisa está ficando cada vez mais tensa. Só que o Trump teve inúmeras derrotas
com isso tudo aí. Eu vou te explicar já já, mas antes eu quero lembrar que hoje, dia 10, é o último dia para você fazer parte da comunidade secreta do Plantão Brasil. É o primeiro link na descrição. Tivemos a nossa primeira aula ao vivo nessa terça-feira e foi um sucesso. Todo mundo que faz parte da comunidade adorou a aula ao vivo. E a aula também fica ali. Vai ter aula todas as terças-feiras de manhã ao vivo. E depois a aula fica disponível para quem quiser ver. E também temos os melhores especialistas aí possíveis que vão auxiliar você a conseguir aí sucesso em todas as redes sociais. É muito importante que os influenciadores sejam pessoas de bem, de esquerda. E você também fazendo parte da comunidade do Plantão Brasil por R$1. É hoje que acaba essa promoção. A partir de amanhã, você ainda pode fazer parte da comunidade, mas sem essa promoção. Por R$1 você consegue adquirir tanto o nosso curso de CapCut, que é aí o melhor aplicativo para editar vídeos profissionalmente, e a gente ensina tanto no celular como no computador a edição de vídeo profissional, como o curso de TikTok e o curso de Instagram que a gente vai lançar em alguns meses. Então, é hoje. Se você quiser fazer parte da comunidade secreta amanhã, depois, ainda pode, mas não vai ter aí esses cursos por R$1. E lembremos, a gente vai usar aí o lucro para financiar ações contra a extrema-direita, que eles vão vir com tudo agora. A gente tem que se armar contra eles, essa é a verdade. E com tudo nas redes sociais para cima deles, porque eles vão tentar acabar com a democracia. Você vê aí que o Trump, ele tá ameaçando o México, que é uma democracia consolidada da América Latina, é o país aí que mais cresce hoje na América Latina, que tá na melhor situação econômica de todos. O Brasil tá melhorando, mas o México já vem aí há 6 anos com um governo que tá melhorando a economia. Tá ameaçando o Canadá, que é um país soberano. O Canadá, país aí de primeiro mundo, referência no mundo em muita coisa aí, está sendo ameaçado. Está ameaçando a Dinamarca, um dos países aí com maior IDH do mundo, outro país aí de primeiro mundo, país nórdico, país da União Europeia e da OTAN. Está sendo ameaçado aí de invasão. E está ameaçando o Panamá. O Panamá é o único país aí que você pode falar, nossa, desses países é o mais pobre, assim, entre aspas, mas é um país extremamente estratégico porque tem um canal do Panamá. Ou seja, o que o Trump quer é controlar toda essa parte do globo dos oceanos. Por quê? Eu vou te mostrar o mapa e aí você vai entender o porquê das ameaças do Trump. E aí você vai entender o porquê que quando se levantam contra ele é uma derrota muito grande. Pois está aqui o mapa mundi, você vê aqui Estados Unidos, ele quer o quê? Aqui é a Groenlândia, isso aqui grandão é a Groenlândia. O que é o Trump? Ele diz que é coisa de soberania nacional. O Trump quer tomar a Groenlândia, tomar o Canadá e ficar com toda essa parte aqui do oceano para ele, de terra, obviamente. Ele quer tomar o Panamá aqui, o canal, que é o que possibilita que navios que saem daqui possam cruzar e ir para essa parte. Ou navios que saem daqui possam cruzar e vir aqui para essa parte aqui, ou seja, ou para a América do Sul. Poucos têm interesse aqui na América do Sul, Chile, etc. Mas aqui é a costa da Califórnia e essa costa aqui. Também, se um navio quiser cruzar, todos precisam passar por aqui. Enfim, o que acontece? O Trump diz que é uma questão de soberania nacional e ele fez um discurso dizendo que navios da Rússia e da China estão todos por aqui, nessa região aqui, e que isso não pode acontecer e que a Dinamarca não faz nada, por isso ele vai tomar a Groenlândia. E aí ele foi perguntado se, olha, e você não vai usar militares? Ele falou, ó, eu não descarto nada, ou seja, vai usar força militar se necessário. O que ele quer é o seguinte, é que no futuro, se navios ou submarinos da Rússia ou da China cheguem já aqui, no Mar Nórdico, que os Estados Unidos possam detê-los aqui. Por quê? Porque ele tem medo que navios e submarinos da China e da Rússia cheguem aqui e numa possível guerra, eles conseguem bombardear Nova York, Washington, enfim, algumas cidades aqui dessa costa dos Estados Unidos, e um míssil desses como a Rússia utilizou na Ucrânia, um míssil interbalístico, ele saindo dali de perto da Groenlândia, ele chega em Nova York em menos de 3 minutos. Então não dá tempo nem de falar, corram, bum, explode tudo. Imagina o Trump lá em Washington, se ele estiver no banheiro, não dá tempo nem dele limpar o bumbum. Bum, explode na cabeça dele. É isso. Então o Trump fica com medo e fala, pô, peraí, ele tem planos expansionistas e planos aí de impor ditaduras no mundo inteiro que podem, ele sabe, gerar uma guerra. Só que ele precisa estar protegido para essa guerra. Por isso ele precisa ali do território do Canadá e do território da Groenlândia. Ele precisa desses territórios. Aí ele fez a ameaça. O que acontece é o seguinte, a Groenlândia faz parte da OTAN. Outros países da OTAN já tinham sinalizado ainda ontem que, olha, se um país da OTAN ataca o outro, a gente vai reagir. Esse país pode até ser expulso da OTAN e aí depois a gente vai reagir. Só que agora, os líderes aí da Alemanha e da França falaram, peraí, não é só a OTAN não, é um país da União Europeia. Nós vamos aqui nos armar para proteger a União Europeia e todo o seu território.
desde a Polônia, que é o país mais ali, não está no Oriente, mas mais perto ali do Oriente, até o país que está mais no Ocidente ali, que é a Dinamarca com a Groenlândia. A Dinamarca, o país mesmo continental, fica um pouquinho longe dali, mas aquela parte é da Dinamarca, então não vai ter isso não. O Trump chegou a falar em comprar a Groenlândia. Vamos comprar um país aqui desse tamanho. E o atual primeiro-ministro da Groenlândia falou que não vamos deixar. Ou seja, está ameaçando aí. Só que agora você tem aí os dois maiores líderes da Europa dizendo aí, ó, não vamos deixar. É por isso que o Elon Musk voltou aí todas as suas atenções a tentar um golpe de Estado na Alemanha e na França. Ele começou aí a falar que na Alemanha a única salvação é o partido da extrema-direita de lá. Por quê? Porque a Alemanha é o país mais poderoso da União Europeia. Se o Trump faz alguma coisa, a Alemanha pode liderar uma reação da União Europeia contra os Estados Unidos, até uma guerra entre eles. E aí, se a Alemanha tem um governo que está fechado com o Musk e com o Trump, aí o que acontece? A Alemanha, na União Europeia, vai frear. Quem quiser aí reagir, a Alemanha fala, não. Vamos ficar quieto aqui, ó. Deixa os Estados Unidos fazerem o que quiserem. Não vamos defender a União Europeia. Não vamos uns defender aos outros, não. Os outros, ó, calem-se. Enquanto eles não estão aí, enquanto o Trump não está mexendo com vocês devem se calar. E aí, se ele consegue ali que ganhem os nazistas ali da Le Pen, inclusive o pai dela, se existe céu e inferno, não sei, está queimando no inferno desde o dia 8. Dia 8 morreu o pai da Marine Le Pen, que é aí a nazista da França, o pai dela nazista abertamente, faleceu, teve até festa lá na França e tudo mais, e o que eles querem é fortalecer o partido dela para que ela tenha a chance de ganhar a eleição. Lembremos que na última eleição a esquerda salvou a França, e aí o Macron deu um golpe e nomeou o quarto colocado, ele como presidente pode nomear o primeiro-ministro, ele nomeou o quarto colocado. É isso. Ele não ganhou, não ficou nem a esquerda ajudou o Macron a ganhar da extrema-direita, ele nomeou um cara como primeiro-ministro e está lá com a aprovação do Macron, mostrei aqui outro dia, abaixo dos 20%. Quer dizer, vai ser chutado de lá na próxima eleição, bem chutado. Ele está abrindo uma avenida para a extrema-direita ali na França, assim como o genocida aí da Alemanha, você vê que é bandido brigando com bandido, tá aqui. Não é que, nossa, o Macron é bonzinho, o Olaf Scholz da Alemanha é bonzinho, nada. É um genocida, é o que mais apoia o genocídio ali de Israel na Palestina, um verdadeiro holocausto que está sendo feito em Gaza. Ele é o que mais apoia na Europa, tá? Mais apoia. Inclusive na Alemanha, se você sair com bandeira da Palestina, a polícia lá te espanca no meio da rua, tá? É isso que acontece na Alemanha. Então você vê, liberdade de expressão lá, nos Estados Unidos aí do Trump vai ser a mesma coisa, liberdade de expressão, igualzinho na Alemanha do Scholz. Olha como eles brigam, mas nesse quesito eles estão lá. Se você for nos Estados Unidos do Trump, assim como do Biden, com bandeira da Palestina, a polícia te espanca e eles aplaudem, viu? Aí os dois lados, tanto o Biden quanto o Trump, te aplaudem. Aplaudem a polícia batendo em você, se você for pró-Palestina. É isso. Liberdade de expressão contra Israel não existe. Aí o que acontece? Agora, a presidenta do México, ela foi a primeira a responder, antes aí dos líderes europeus, a presidenta do México resolveu humilhar os Estados Unidos. Ela mostrou um mapa dos Estados Unidos e falou, por que a gente não chama eles de América Mexicana? Ó, era assim que era alguns séculos atrás. Então, México aqui, América Mexicana aqui em cima. Pronto, vamos mudar o nome de vocês e não o nosso, tá? E aí depois ela compartilhou um vídeo nas redes sociais dela, eu vou falar, pense em alguém que é bom de comunicação, é o governo mexicano, em que ela mostra a crise do fentanilo, que é uma droga lá nos Estados Unidos, e ela mostra lá as pessoas como zumbis nos Estados Unidos e humilha eles. Fala, ó, a gente não quer que o México vire essa coisa aí, não. Não vamos deixar, não. Enquanto isso, o Lula já disse aí, saiu matéria na imprensa, de que ele está articulando com a China e com a Índia para fazer uma mega coalizão contra os planos do Donald Trump. Então, vários países aí já estão aí se comunicando com a China, se comunicando também alguns com a Rússia, com a Rússia, no caso, em busca aí de alguma proteção militar, mas, principalmente proteção econômica, estão ali se comunicando com a China. O Canadá chegou e falou o seguinte, olha, se o Trump tentar impor alguma tarifa contra o Canadá, nós vamos cortar toda a energia e o petróleo que a gente manda para os Estados Unidos. Para quem não sabe, mais de 80% da energia elétrica, 85% da energia elétrica que os Estados Unidos importam vem do Canadá.
Também, mais da metade do petróleo que os Estados Unidos importam vem do Canadá. Analistas dizem que do petróleo talvez estejam blefando, mas no caso da energia elétrica eles podem causar aí apagão em cidades como Nova York e Washington. Então, tá ali, não é que o Canadá não tem como se defender, tem sim. Então, Trump tá difícil para ele, viu? Tem aí o Lula que articula muito bem, junto com China e Índia, para formar uma coalizão, e os Estados Unidos tendem a perder seus melhores parceiros europeus. Só falta eles fazerem parceria com a China. Veremos. Peço sua inscrição no canal. Falou!